Um outro tipo de fundações superficiais, muito bom quando oferece segurança de escavação, os solos vermelhos do Brasil toleram bem esse tipo de fundações. Chama-se tubulões curtos. Esses tubulões curtos são escavados manualmente e internamente. São fundações superficiais, portanto, atendem à condição de que a sua profundidade ZF menor ou igual a 1,5 a menor dimensão, que no caso é circular. Segundo fato, por ser rígida, esse ângulo é de 60 graus ou mais. É uma ótima fundação se esse terreno suportar suficientemente bem para evitar desabamento do teto. Qual é realmente, ou quais são as suas vantagens? Primeira, não precisa fazer a caixa de escavação. A sapata e o bloco de fundações, você tem que escavar a caixa. E toda essa terra é acumulada por aqui. Na época de chuva, vira um funil, enche d'água. Depois, outra vantagem, não precisa recompactar igual na sapata e no bloco de fundações. Tem que ser recompactado a cada 30 centímetros com o sapinho, senão vira um foco de infecção. Fica mais fofo aqui, armazena a água que vem para a base. Quebra o contrapiso e o piso perto do pilar. Uma outra vantagem é a rapidez, não precisa de ferro, e você pode cubar o subsolo, escavar 30 centímetros abaixo, e essa terra, no lugar de ficar acumulada, já pode vir para cá sendo compactada para servir de base para o contrapiso. A quarta vantagem, além de não ter ferro, é um concreto ciclópico. Concreto ciclópico é aquele que se usa pedra de mão. Então, é praxe usar nesse tipo de coisa um FCK baixo, de 15 MPa. Ainda assim, se lança 20% de pedra de mão, o que não é bom. Por quê? A pedra de mão custa cara, sobra, você não tem nada que fazer, pode lançar sem querer, muitas de uma vez, forma um nicho, o que não é bom. Normalmente, se não se tem um cuidado, se coloca no chão na época de chuva, ela leva lama para dentro do concreto. E, em algumas cidades, como Brasília, a pedra de mão custa tanto da brita maior. Então, o melhor é usar um concreto de 15 MPa com 20%, ou 20 MPa com 20% de brita 3. Quanto maior o tamanho da brita, menos cimento ele precisa, né? Pedrisco tem uma área muito grande. Uma areia tem uma área muito grande. Uma argila tem uma área enorme, porque ela é toda recortada. Solos finos precisa de muito cimento. Então, pode usar a brita 3, que ela vai trabalhar bem. É um excelente tipo de fundações, quando se pode garantir segurança para o rapaz que está aqui embaixo. Nos solos vermelhos do Brasil, isso é muito bom. Então, nós temos aqui os tubulões curtos. É escavado internamente, como nos tubulões. E, finalmente, nós temos os radiers. Que são
Fundações superficiais, portanto, profundidade menor do que 1,5 vezes a menor dimensão. Flexíveis, em geral, muito flexíveis. Se não fosse a dificuldade de calcular, a placa de concreto seria imbatível, ou seja, bastava escavar um subsolo para a garagem e usar o piso da garagem como fundação. Ela trabalha com baixa pressão, solo ruim, como a área é muito grande, a pressão vai lá para baixo. Mas ela é um pouco difícil de calcular. Pode empenar. Então, nós temos os radiês flexíveis ou em placa, chamar de radier flexíveis, ou em placa. Que nada mais são do que uma placa que normalmente se coloca uma mísula para evitar puncionamento do concreto aqui. Diferentemente das sapatas, radiers são fundações superficiais que recebem mais de um pilar não alinhado. Por exemplo, você pode ter uma sapata enorme. O ICC, do Instituto de Ciências da UNB, tem 700 metros de comprimento e curva. É uma sapata longa, mas ela recebe carga alinhada. Mesmo curva, a carga é alinhada. O radier recebe carga desalinhada. Então, é um radier. Fazendo uma perspectiva grosseira, o radier seria uma coisa mais ou menos assim. Existe um jargão popular de que, se você fizer tanta sapata que ocupe 50% da área do prédio, fica mais econômico fazer um radierzão só. Então, visto de cima, se a planta do seu prédio for ocupada por mais de 50% de áreas em sapatas, é melhor tentar estudar a possibilidade econômica de fazer em radier. Ele baixa a pressão porque aumenta a área. Muito bem. O cálculo do radier não é muito fácil, porque ele pode empenar, pode dar recalques muito grande ou trincar, porque ele flete sob a carga do pilar. E para calcular um radier de 30 a 40 metros, e ter os diagramas de momento e cortante, etc., você teria que ter pelo menos uns 50 pontos para poder traçar o diagrama com um pouco mais de precisão. Cada pontinho desse costuma gerar uma equação e uma incógnita. Resolver um sistema de equações de 50 equações, 50 incógnitas, leva um certo tempo. É o primeiro problema. O segundo é se ter a ideia de um tal de coeficiente de recalque
chamado na prática de coeficiente de mola. Você deve fazer um ensaio de placa para determinar aquele coeficiente K que normalmente se injeta nos programas. Isso é pouco entendido pelos engenheiros de estruturas. Nós temos feito várias placas, vários ensaios de placa. Inclusive, depois eu vou falar em estacas de solo e cimento, sem brita e sem areia, que eu resolvi um problema naquela fábrica de remédio genérico lá em Valparaíso. Os radiers enormes em cima de aterro. E a Anvisa, se tivesse uma trinquinha, porque é fábrica de remédio, estaria condenado. Então, a forma adequada foi fazer estaquinhas de solo de cimento embaixo. Mas fizemos vários ensaios de placa para determinar o coeficiente de recalque e calcular aquelas placas dos radiers. Funcionou muito bem. Então, o pessoal de cálculo estrutural sofre para determinar esse tal coeficiente de recalque. Se não nesse curso, mas eu devo dar possivelmente o ano que vem, ou semestre que vem, um curso especial sobre radiers e vigas sobre base elástica, no qual vai contemplar como achar o tal coeficiente de recalque. Então, nós temos o radier flexível, temos o radier semi-rígido. Também chamado de grelhado. Quando você não pode permitir, na sua obra, deformações, porque a placa é flexível, uma das soluções é fazer uma grelha de concreto para receber, então, a carga dos pilares. Essa grelha, normalmente, é uma retícula. Então, pode-se receber os pilares. Me lembro de ter visto em Boston um prédio, acho que de 18 andares, em cima de um radier, só que era um radier grelhado, com paredes de 2,5 metros de altura, para ele não ter recalque distorcional. Se virar o radier inteiro, para evitar ruptura por recalque distorcional beta. Então, era um monstro de parede. Eu acho que eles iam usar até para caixa forte, porque eu vi algumas saídas de porta nessa parede de concreto. Pode-se utilizar. Então, quando você não pode ter uma placa que pode fletir e dar problema na estrutura, enrijece ela, colocando vigas. Só aqui, perde um pouco da beleza, fica caro, né? Vai gastar mais concreto. Mas pode ser a única saída. E, finalmente, os radiers rígidos. Também conhecido como casca de ovo. Quando você não pode ter nenhuma deformação, coloque tampa no radier, porque ele vira uma caixa rígida. Lógico que fica mais caro do que o normal. Muitas caixas de água potável são feitas assim, em egg box, cheio d'água. Ele pode até dar uma inclinada, mas não trinca. Também podem receber cargas de um prédio, pilares aqui. Também pode servir de túneis para metrô, ou transceptores para esgoto, etc. Quando você não quer deformação, põe tampa e fundo, ele vira uma caixa rígida.
Aqui na Ceilândia, Taguatinga, não tem aquele reservatório alto, em cálice. Embaixo dele, desculpa, tem um muito maior, que é em egg box. Fica enterrado. Muito bem, aqui estão os principais tipos de fundações superficiais. Lógico que cada vez que eu aumento essa área, baixa a pressão, o que permite colocar em solo mais fraquinho. Baixa a pressão, ele suporta bem. Mas é sempre um risco trabalhar em solo mole. Embaixo é totalmente fechado. Em cima não tem tampa. Se tiver tampa, é o egg box, que fica mais rígido, mas fica mais caro, né? Mais concreto, mais aço. Uma vigona parede, ou até uma viguinha parede de 50 a 60 centímetros, depende da rigidez. Esse não é muito fácil de calcular estruturalmente, não. Principalmente porque, ora, o que eu preciso para calcular uma viga? Alguém pode me ajudar? Quero calcular uma viga, o que eu preciso? Primeiro, carga. Carga é fácil. Não, pré-dimensionamento eu já preciso de tudo. Então, eu preciso da carga. O que mais? Estou falando em viga comum. O que mais é que eu preciso? Material, concreto ou aço. Né? Para mim chegar no dimensionamento. O que falta aqui? Apoio. Muito bem. Em se tratando de superestrutura, fica fácil de resolver. Ou é engaste, apoio, não sei o que lá e tal. E no solo? É o grande abacaxi. O solo, o apoio, não é uniforme e depende do solo. E depende do tal coeficiente de recalque que tem que ser determinado experimentalmente na obra antes de fazer. Aqui reside um dos maiores problemas, que é contornável, mas que se tem que fazer ensaio de placa na obra para poder traçar a condição de apoio. Por isso, esse cálculo é um pouco mais especializado, é mais científico e que o estruturista não gosta muito dele. Né? Tem que fazer ensaio de placa, uma provinha de carga, traçar uma curva pressão versus recalque, não é tensão, deformação. Faz a curvinha e determina como se determina o modo de elasticidade. Tangente ou secante a 50%, lembra? Toma-se a pressão de ruptura e pega na metade e acha esse ponto. Então, aqui você tira o coeficiente de recalque de uma plaquinha padrão de 30 centímetros, internacional. É um pé por um pé. 33 por 33. Coloca um macaquinho com um caminhão ou uma sobrecarga qualquer, faz essa curvinha no solo. Mede a pressão e o recalque, traça a curva, acha o tal coeficiente de recalque, que é primo segundo do modo de elasticidade. Muito bem. Alguma outra dúvida ou sugestão? Está aí um tipo de fundação possível. Vamos, então, considerar agora o segundo tipo de fundação, que é o mais utilizado. É sinônimo de fundação superficial, direta ou rasa. É um termo corrente.
Na realidade, era bom ter colocado 1.1, etc., né? Vamos simplificar, colocar algarismo romano, que a outra fica como 1. Fundações profundas. Por definição, vamos fazer um brainstorm aqui. Qual é seu nome? Quando é que a fundação é chamada de superficial? 2 condições? Não. Quando é que ela é chamada de superficial? Não é quando o solo é resistente. E a segunda condição? Ouviu? A relação profundidade e largura da peça é menor do que 1,5. E não é capaz de transferir carga por atrito lateral. Então, pensando nisso, qual é seu nome? Ingrid. Define fundação profunda. É capaz de transferir carga por atrito e... no caso específico, é maior do que 4. Entre 1,5 e 4, há uma polêmica, tem que ser estudada com calma. Ela pode funcionar meio a meio. Então, uma fundação é considerada profunda quando é capaz de transferir carga por atrito lateral pelo fato de ser profunda. Ela não consegue romper uma cunha de ruptura chamada generalizada. Então, existem fundações profundas que têm base socada. É um tipo de fundação chamada estacas Frank. Então, são aquelas que são capazes de transferir carga por atrito lateral e, ao mesmo tempo, por ponta, ou eventualmente só por ponta, ou só por atrito, depende. Se for ponte, é só por ponta. Se for lama, é só por ponta. Em geral, é pelas duas. De tal forma que a carga total vai ser igual à soma da resistência lateral do solo mais a resistência de ponta. Então, se eu tenho uma carga para 300 toneladas, quem vai resistir? É uma parte por atrito e uma parte por ponta. Vamos supor, 100 toneladas por atrito e 200 de ponta, eu pego 300 toneladas. Vou botar uma estaca de 300 toneladas, que só se for hélice contínua, as outras não chegam lá. Então, a carga que eu tenho que passar para o solo vai ser a parcela da resistência lateral e a resistência de ponta. Nas próximas aulas, a gente vai começar, então, a calcular as fundações. Vamos calcular a resistência lateral e a resistência de ponta, não deixar nem recalcar e nem romper, que vai pegar a carga que eu preciso. Então, essas são fundações profundas, onde a profundidade, em geral, a profundidade das fundações é maior ou igual a 4 vezes o seu diâmetro ou o lado, se for quadradinha. Entre esses dois valores ainda há uma certa indefinição. Um grande pesquisador da engenharia, chamado Alexander Vesic, da Universidade da Carolina do Norte, é que conseguiu, de uma forma técnica um pouco complexa, definir se a ruptura vai ser geral ou não. Para definir, inclusive, isso. Depende do tipo de solo, da rigidez, de uma série de fatores.
Eu tive o prazer de visitá-lo na Universidade da Carolina do Norte. Era uma cabeça. Deve ter morrido aos 60 e poucos anos com uma morte boba. Se fosse lá no interior do Amazonas, ele teria sido curado. Morreu de malária. Foi passear nas montanhas rochosas, foi picado por um mosquito. Ninguém sabia o que ele tinha, porque lá não tem febre amarela. Foi erradicada. E ficaram tratando dele de tudo que é forma e não sabia que era malária. Qualquer índiozinho marca-traque desse aqui teria curado ele. Foi uma pena. Muito bem. Das fundações profundas, nós temos as estacas. Como é que se define na prática da engenharia o que são as estacas? Estacas são fundações profundas. Então, só pelo fato de ser profunda, atende duas condições. Profundidade maior do que 4 vezes o diâmetro e são capazes de transferir carga por atrito lateral e também por ponta, mas principalmente por atrito, porque as sapatas, as fundações superficiais, não transmitem. Então, são fundações profundas cuja finalidade precípua é de transferir cargas para substratos resistentes mais profundos. Substratos resistentes mais profundos. Então, o que são estacas? São fundações profundas. Por que eu estou usando fundação profunda? Porque não tem nenhum terreno resistente suficientemente raso. Se tiver, eu vou fazer logo aqui. Então, essas são as estacas. Normalmente são esbeltas, não são tão grandes, apesar de que existem estacas de 80 centímetros de diâmetro. Mas não é comum. Muito bem. Dentro da família das estacas, as mais populares. Strauss. Tem uma série de características que a gente vai ver quando for estudar estacas. Vou mostrar filmes, etc. Basicamente, é uma estaca escavada, não armada, não apiloada, revestida ou não. É uma estaca fraca, de baixa capacidade de carga, mas, se respeitada, é ótima. Ela tem um efeito psicológico ruim, porque faz uma lama danada para ser executada. Por quê? Porque o equipamento é fraquinho. Então, você tem que jogar água no solo, senão ele não consegue escavar nem tirar o tubo de revestimento. Mas é uma estaca, se respeitar os limites, funciona bem. Como eu falei, eu já executei perto de 40, ou pouco mais de 40 mil estacas do tipo Strauss. É lenta. Mas, se comparar preço, ela sempre ganha. Baixa capacidade, no máximo 60 toneladas, vai de 30 a 60. Mas a relação custo-benefício é boa. Agora a lenta faz uma lamaçal danada na obra, mas é boa. Esse tipo de fundação é operador dependente. Então, você precisa ter certeza de quem é que está fazendo isso. Um outro tipo de estaca muito comum
são as pré-moldadas. São estacas de concreto, depois nós vamos detalhar essas estacas. Aço ou madeira, sempre debaixo d'água, ela dura 100, 200 anos. O problema da estaca de madeira é na transição entre secura e umidade. Aí, fungos e bactérias decompõem a madeira. Mas se ela ficar o tempo todo debaixo d'água, tem vida muito longa. Só que, apesar de que nós somos um país pródigo em madeira, está muito cara. O concreto e o aço derrubam, né? Tem perfil metálico, tem tubo. A gente vai falar nisso quando falar em estacas. Normalmente são pré-moldadas de concreto e sempre cravada. Eventualmente, a cravada pode estragar uma obra velha, ela pode trincar uma obra velha. Lembra-se daquela recomendação, que é até uma observação profissional? Vai fazer uma obra, faça com seu vizinho um laudo pericial. Se for estaca pré-moldada, ela pode dar uma trinquinha na obra, porque ela é cravada. Em caso muito raro, eu faço um furo antes, pelo menos 5, 6 metros, depois coloco a estaca dentro e cravo, para evitar excesso de danos nos vizinhos. Muito bem, eu posso ter as estacas injetadas. São as estacas raiz, que são estacas perfuradas por rotação com tubinho de revestimento e concretadas depois com pasta de cimento com baixa pressão. Há uma falácia na vida profissional de que a estaca raiz, porque ela recebe a pasta com uma certa pressão, que ela aumenta o diâmetro. Nem 1 milímetro. Ela realmente é soprada ou pressurizada para o concreto ficar em contato perfeito com o solo. Ela tem uma boa capacidade de carga. Mas a grande vantagem é que uma maquininha dessa altura fura essa estaca. Portanto, para reforçar um prédio que está doentezinho, você vai ter que fazer nova estaca, tem que entrar no subsolo. Um bate-estaca não entra, tem que ser uma maquininha pequena mesmo, muito boa. Melhor do que ela e precursora dela são as microestacas. As microestacas são estacas de pequeno diâmetro, 10, 15 centímetros, injetadas sobre alta pressão. Essa é ótima, é um pouco cara. Então, a gente fura com a maquininha pequena, menor do que a outra ainda, uma sonda rotativa de fazer sondagens, fura, coloca um tubo de aço schedule de parede grossa, com furinhos, e injeta pressão, injeta cimento e água sobre altíssima pressão. É uma excelente estaca, se não a melhor dela, porque comprime o solo todo. E nós temos o jet grouting, JG. O que é o JG? Jet grouting. É uma estaca que desce uma ponteirinha de 1 polegada de aço com bicos injetores, que entra e a água é bombeada por esse bico. É um vertical e um horizontal, ele vai girando. Sobre muito alta pressão, chega a 200 quilos por centímetro quadrado. Essa, de 2 a 4 quilos por centímetro quadrado. Essa, de 20 a 40 quilos por centímetro quadrado, forma uma pelota lá embaixo. Essa, de 100 a 200 quilos por centímetro quadrado. Então, uma máquina grande desce uma ponteira desse tamanho aqui, esse tamanho real. Um biquinho injetor aqui, e um biquinho injetor aqui para baixo. Ele lança a água girando sobre alta pressão, então ele transforma o solo numa papa, ele desmonta o solo. Ele destrói, às vezes chega
a 2 metros de diâmetro. Depois sobe injetando cimento. Então fica uma coluna de cimento enorme. E é bom que uma gruda na outra, uma coluna, porque ele passa com a água na velha. Num caso de cortina, ele deixa passar pouca água. Então, chama jet grout, usado aqui no metrô, para emboque de túneis. Né? Metrô, quando você faz uma estação, ele fica de um lado com efeito de arco, do outro ele fica zerado, pode desabar. Então, o que se faz é uma série de colunas de concreto, de solo e cimento, que fica durinho depois para você cortar e não desabar. Pois não? O quê? O que é o jet grouting? É um tubinho desse tamanho com 2 bicos. E uma mangueira e uma bomba de altíssima pressão. Inclusive, você não pode fazer ela funcionar com alguém perto, porque ele corta a pessoa. Ele fura na vertical com jato e horizontal vai destruindo o solo. Vai fazendo, transformando o solo numa pasta de solo mole. Entendeu? Por exemplo, mas esse solo não vai Profundo? Não, ele fica em cima do outro. Vira uma papa, uma coluna, não desce nem sobe. Aí, quando ele volta injetando cimento. Então, transforma aquele solo num solo de cimento. Não é duro igual ao concreto, mas faz uma colunona de solo. De solo e cimento. Pode usar... Eu vi em Hong Kong fazendo um metrô que é igual a Copacabana, estava dando problema sério de recalques, porque a cortina que fizeram estava passando água do subsolo, que era de lençol freático alto. Estava carreando o material, água suja, ou seja, tirando a argila debaixo do prédio. Passaram a injetar silicone. Então ficou um solo silicone, uma borracha que segurou a água. E segurou, em parte, o prédio. Muito bem. Nós temos as estacas de solo e cimento. Solo, cimento, plástico. Autoadensável. Não compactado. Então, é uma estaca para pequenas cargas. Ótimo para esse programa Minha Casa Minha Vida. Porque é uma estaquinha feita só de solo e cimento, sem brita e sem areia. Escavou com um tradinho manual, tira a terra, a própria terra traça na enxada, é melhor do que na betoneira, com solo e cimento, molha, transforma ele num solo plástico, igual massa de rebocar, e para dentro do forno novamente. Ele tem uma resistência próxima de 15 quilos por centímetro quadrado. É 3 vezes mais do que o solo. O solo segura aí 3, 4 quilos por centímetro quadrado. Então, pode ser escavado com máquina, mas eu recomendo e prefiro na mão. Pode-se até fazer uma basezinha alargada. 2 homens com um tradinho de 30 centímetros ou de 25, são capazes de furar 6 desses por dia, nessas argilas do Brasil, argila vermelha.
Então, escava 6 a 8 metros de profundidade, tirou o solo sem muita tecnologia. No traço, em geral, de cimento em volume, um caixotinho, uma lata, uma padiola de cimento, para 7 de solo, quase todo tipo de solo resolve, mais 26 litros de água, resolve o problema. Então, escavou, traça e volta de novo. Costuma atingir até 2 MPa de resistência, enquanto que um solo muito bom resiste a 0,5, 0,3. Essa é prima rica, aliás, desculpa, a prima pobre da estaca que veio de São Paulo, chamada broca. São Paulo se faz muita estaquinha de trado, cheia de concreto. Mas o concreto, por pior que seja, dão 8 MPa. Se barater o concreto tal, não cai abaixo de 8, 7 MPa. Então, numa área de 30 centímetros, eu nunca vou ter mais de 6, 7 toneladas numa casinha dessa. Vai dar menos de 1 MPa. Então, eu estou gastando um concreto de MPa, de 8, o solo só resiste meio. Quem paga isso é o pobrezinho que vai pagar 20 anos de concreto na fundação de uma casinha. E por que ela, além de tudo, é boa? Porque em zonas, regiões de solos colapsíveis, que é esse solo vermelho, amarelinho, do Brasil inteiro, se fizer fundaçãozinha em radier de 7 centímetros, que é o padrão da caixa, vai rachar, está rachando. Então é melhor fazer estaquinhas, coloca uma cintinha, acabou, fica muito mais barata e dá emprego para muita gente. Pode-se usar máquina, só que a máquina fura, tem que tirar e limpar. Para limpar, ela tem que dar um contra-torque para jogar a lama fora, isso estraga a máquina. Pode usar betoneira. Você traça na betoneira, só que a argila chamada gorda, a argila untosa, que tem IPI, índice plasticidade alto, ela gruda na betoneira. Então, para tirar, demora e fica caro. Melhor é enxada. Essa argila, ela não anula o efeito do cimento? É uma pergunta interessante. Por quê? A pergunta dela é, essa argila não anula o efeito do cimento? É uma pergunta interessante. Por quê? Igual a gente vê nas paredes aí, por causa da linha da argila, o cimento depois vai dissolvendo, ataca o cimento, não? Não. Por que a argila precisa de mais cimento do que brita e do que areia? Para dar a mesma resistência. Hã? Área específica. Um grãozinho, o que você está vendo aqui é silt. Está vendo aqui no quadro? Essa poeira já é maior do que a argila, é silt. 1 centímetro cúbico desse silt, se olhar no microscópio, ele é assim, olha. Espicha esse cordão para você ver quanto é que dá. 1 centímetro cúbico de silt dão, em média, 8 metros quadrados de área. 1 centímetro de argila, principalmente se for aquela pior que é a Monte, é uma sala dessa de área. Ora, para você ter boa resistência, o que você tem que ter? Solo e cimento. Grão, cimento, grão e cimento. Então, você precisa de uma quantidade enorme de cimento para não ficar solo sem cimento. Por que você acha que ele enfraquece? Porque tem pouco cimento, você passa a mão e esfarela. Na areia sai brosa. Então, por ter um pouco de argila, para dar a mesma resistência, ela precisa de mais cimento, porque senão vai ficar torrão, não sei o que lá, sem cimento, porque a área é muito grande. E o cimento, quanto mais fino, melhor. Tem um índice de finura, lembra? Porque ele cobre mais. Então, se você tem uma brita grande, brita 3, 4, precisa de muito... Aqui você precisa de 1 bilhão de partículas. Aqui você precisa só de umas 500 mil partículas de cimento. E a transição
o último metro, coloca-se um concretinho mais fraco que você puder fazer para baratear, 4 ferrinhos, ou 6 ferrinhos, ou 3 ferrinhos, ou 5 ferrinhos, engasta ele na cintinha. Está fora do perigo maior, que é rachar a casinha depois de 3, 4 chuvas. Já citei no começo que uma grande empresa perdeu 1000 casas. 1000 casas. Era radier. Agora, quando o terreno superficial é bom, radier. Eu nem sei se o radier ainda fica mais barato. Eu acho que a estaquinha de solo de cimento ainda fica mais barato e garante para sempre. Muito bem. E, finalmente, estacas que eu realmente não sei. Não existe uma tradução para estacas aparafusadas, screw piles, né? Eu não sei como é que eu daria um nome. Vamos inventar um nome para isso aqui agora. É o D ou já é o E? Screw ply. Screw. Estacas aparafusadas. Quem são essas estacas? As hélices contínuas, também conhecidas como CFA, internacionalmente, Continuous Flight Auger, trado contínuo, hélice contínua no Brasil. Essa estaquinha de solo de cimento tem um vetor social muito alto. No lugar de botar uma máquina, você põe aí 50 homens. Uma máquina fura aí 15, 20, 10, 30 por dia. Mas você vai dar emprego para 50, 20, 30 famílias, né? Se bem que parece que hoje o trabalho manual está mais caro do que com a máquina, infelizmente. Mas é um gerador de emprego muito grande e é ecologicamente correta. Por quê? Não precisa de brita. Para tirar a brita, você tem que descascar a montanha, arrebentar toda, desmatar. Não precisa de areia, porque você não precisa dragar nem acabar com toda a margem de rios, etc. É o próprio solo. E testamos mais de, sei lá, 400 copos de prova. No Brasil inteiro, qualquer solo serve, menos orgânico. Solo orgânico precisa de uma quantidade enorme de cimento. Aí já fica, cara, melhor usar concreto. Então, nós temos a hélice contínua. Nós vamos mostrar isso com detalhe depois. O que é a estaca hélice contínua? É aquela que a hélice realmente é uma contínua, ou seja, vai furar 30 metros de hélice. Ela desce furando e tem um tubo-alma central. Então, olhando de cima, nós temos o tubo-alma e o passo da hélice. Esse tubo-alma costuma ter 10 a 15 centímetros, por onde vai descer o concreto. Então, você desce furando, esse tubo-alma lá embaixo, ele tem uma marmitinha, solto ou preso com corrente, que desce tampando o tubo-alma, para não entrar solo. Atingida a profundidade calculada no projeto, verificada a resistência do solo, pronto, está pronta a estaca, vamos concretar. Então, o concreto bombeado, com slump muito alto, é lançado daqui de cima com bomba. Ele empurra a marmitinha e começa, então, a concretar. Nesse mesmo instante, vai se girando a hélice, vai enchendo de concreto. Qual é o empuxo? Nem passivo, porque ela não aperta, nem ativo, porque ela não frouxa.
e se supõe que o concreto, na mesma hora, segura. Então, eu empuxo no repouso. Nem mexe, nem aperta, nem afrouxa. Entendeu? Muito bem. Quais as vantagens da hélice? Rápida. Às vezes, sim. Capacidade de carga alta, ela fura terreno duro. Também nem tanto. Mas a nossa maior hélice, por exemplo, acho que meu filho acabou de comprar uma para 30 metros com um trado de 1 metro de diâmetro. É um super torque. Qual é a desvantagem da hélice? Máquina fraca. Por quê? Na hora de tirar, ela tem que ter uma velocidade calculada, que à medida que o concreto cai, ela vai subindo. Imagine se você só girar a hélice e não subir. O que pode acontecer? Vocês já viram esse transporte vertical de soja, feijão, não sei o que lá, que fica um trado no meio do estoque de soja no galpão, a soja, o grãozinho subindo no trado, e joga lá para o vagão, sei lá o quê? Então, quando você tem uma hélice que gira e não sobe, o grão sobe nela. Hã? O grão no concreto. Se o concreto sobe, o que acontece? Estrangula a estaca, que é o grande problema da hélice. Entra lama. Você está furando em solo mole, debaixo d'água. Se por acaso a máquina não tiver torque suficiente, porque essas máquinas são caras, economizou na máquina, você vai fazer ela ficar mais curta, porque ela não fura terreno duro, e vai ter que morder na hora de subir. A mordida é um termo popular de girar sem puxar. Porque máquina é fraca, ela, como se ela apagasse. Imagina um carro 1000 para subir uma rampa de 70 graus, apaga. O que você faz? Pisa no acelerador, aumenta o torque, né, na embreagem. Aumenta o torque, acelera, aí ele sobe. Então, o que o operador faz? Dá uma mordida, não sobe a hélice, gira, quebra o atrito. Quebra o atrito, aí ele consegue tirar. Mas nessa girada, entra lama. Várias obras. Problema sério em estaca hélice contínua, estrangulada, lama no meio do fuste. Por quê? Possivelmente máquina fraca. Então, para arrancar a hélice, o camarada morde, ou seja, gira sem subir, quebra o atrito. Quebrou o atrito, ele puxa. Né? Muito bem. Aforante isso, é uma estaca boa, bem controlada. Ela tem outra desvantagem. Alguém se lembra com relação à ferragem? Pois é, então, você concreta a estaca, tem que descer a ferragem, porque senão ela não pode endurecer o concreto e tal. Entendeu? Se demorar por um problema de falta disso, quebrou o equipamento tal, que é comum, você vai ficar com a estaca com a cabeça fraca. Tá bom? Mas tudo tem pró e contras. Prós e contras. Então você tem que pesar bem. Tá? É outra estaca operador dependente, se bem que tem um controlezinho. Tá certo? E nós estávamos conversando aqui. Quando for cubar o concreto, é bom prever um sobreconsumo de 10%, porque pode haver um pequeno solapamento do solo em volta da estaca. Então, esse excesso de consumo é saudável. Não aperte o seu empreiteiro. Fala, não, você calcula aqui o diâmetro, 100 metros cúbicos, não vai exigir 100, não. Porque senão você vai forçar ele a fazer bobagem. É bom encher bem a estaca. Se consumir muito, uma estaca pode estar até emendando com a outra. É um perigo. Você não sabe para onde vai o concreto. Então, essa é a famosa hélice contínua que a gente vai aprender a projetar e calcular o comprimento que ela tem que ter para suportar essa carga de 300 toneladas. Muito bem. Uma evolução dela foi a estaca Atlas, que não funcionou bem, e hoje está entrando no mercado a estaca Ômega.
O que fizeram? Fizeram uma máquina de torque muito maior. Aumentaram o tubo-alma. Às vezes pode até se colocar o ferro aqui. Aumentando o tubo-alma, o que eu fiz? Oi? Oi? Comprimi o solo, porque todo o volume de tubo não sai. O tubo é fechado. Então, ele já começou a melhorar o empuxo para empuxo passivo. Então, a estaca é muito mais resistente. Mas precisa de uma super máquina para enfiar um tubão desse no solo. Tá? Porque o solo não sai, ele não afrouxa nada, nem na hélice. Mas a hélice, o tubinho alma é muito pequeno e tal, não se tem ainda nenhuma pesquisa que mostre que ela ganha resistência. É empuxo no repouso, nem ativo, nem passivo. A estaca Ohm pretende ter um empuxo passivo que vai aumentar a tensão normal, que aumenta a capacidade de carga por atrito lateral. Todas elas não se pode... Eu esqueci de um tipo de fundação, que é a estaca escavada com máquina. É o trado segmentado, um caminhão. Ele não, manual não. Mecânica com trado de 2 metros. Então, frouxa o terreno. É uma estaca escavada com empuxo ativo. Mas nenhuma delas escavadas com ferramenta limpa o fundo. Então, mesmo estando em terreno duro, não é saudável considerar toda a resistência teórica para a ponta, porque às vezes fica 1, 2 palmos de terra fofa embaixo. Se algum de vocês quiserem bolar uma ferramenta que limpa o fundo de uma estaca hélice, eu estou oferecendo a partir de hoje, em Frasolo Fundex, $5.000 de prêmio. Preciso limpar o fundo da estaca hélice, tá bom? Uma boa ideia. Não tem aspirador que puxa um solo com SPT 10. Só se ele tiver soltão mesmo. E fica soltão na ponta da estaca, várias horas. Tem um supermercado aqui perto que deu um problemão. Eles, inclusive, quiseram processar a empresa por lucro cessante. Falou, olha, meu faturamento aqui, tivemos que sugerir demolição das paredes. Demolimos tudo. São de R$500 mil por dia. Então, você vai ter que me pagar de multa R$500 mil por dia de obra parada, estaca estrangulada. Lógico que isso não procede, e a nossa sorte é que o que fica enterrado, ninguém consegue descobrir. Nem o dinheiro na cueca e na meia não conseguiram matar, que foi filmado, que está a 20 metros, então... Né? Então, nós levamos essa vantagem. E tem mais, solo é um negócio complicado. Se você for um dia fiscal, perito, lembra-se do seguinte, o quadrado da soma dos catetos não é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, só quebra prato quem carrega, seja maduro. Solo é complicado.